Boa noite aos irmãos, e a graça e a paz do Senhor. Estará trazendo a palavra do Senhor nesta noite o pastor Pimentel, pastor que foi da Igreja Batista Nova Gileade, e agora ele saiu de lá, está aí disponível na seara do Senhor, pregando nas igrejas, sempre convidado para pregar. Eu o conheci melhor quando ele foi pastor na Gileade, e dali nós começamos a ter uma amizade, e depois eu o convidei também para estar comigo e com outros irmãos lá no Conselho Fiscal da CEBESP. Temos caminhado junto aí há alguns anos. Então é um pastor amigo, e eu agradeço a Deus a sua amizade e a convivência que a gente tem. Ele é casado com a Célia e tem 2 filhos e quantos netos? 3 netos. Então ele vai trazer a palavra para nós nesta noite, e que Deus possa abençoar ricamente as nossas vidas, porque é o conselho de Deus para nós. Senhor Deus e Pai, toda a honra e toda a glória sempre é dada ao Senhor. Nós te agradecemos a oportunidade do pastor Pimentel trazer a tua palavra para nós nesta noite, e que sabemos que o Senhor já o inspirou, o Espírito Santo do Senhor já o aconselhou, e agora nós vamos ouvir a tua palavra através da boca do teu servo, e que nós sejamos sempre e plenamente abençoados e sejamos praticantes da tua palavra. Eu oro no nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Que Deus possa ser conosco e possamos aprender através da sua palavra aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Eu vou falar com os irmãos sobre aprendendo a ser agradecido, ou aprendendo a ser grato, como os irmãos desejarem. Está muito bom. E por que nós vamos falar a respeito desse assunto? Porque muitas coisas que nós não conseguimos na nossa vida é exatamente por não sermos gratos. Quando nós temos e praticamos gratidão, nós somos abençoados pelo Senhor. E o texto que nós vamos usar aqui essa noite é o que está aqui, né? Da Revista e Atualizada, Lucas 17, de 11 a 19. Assentados, mas com muita atenção, leiamos o que a palavra nos diz. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E era este samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos pela porção da tua palavra que foi lida aqui, Senhor, e agora que vamos meditar nela, Senhor, em nome de Jesus, faz com que o teu Espírito agora mova a nossa mente, para que possamos captar todas as informações necessárias, Senhor, para que possamos ser gratos a Ti em toda a nossa vida, com o propósito desta palavra aqui. E abençoa cada um de nós, é o que nós suplicamos, no nome santo de Jesus. Amém.
Eu fui buscar no dicionário o significado da palavra gratidão. E o dicionário nos diz que gratidão é a qualidade de quem é grato. É o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, agradecimento. Porém, quando nós vamos à palavra de Deus, nós temos mais informações. Se eu perguntasse aos irmãos aqui, quem tem sido grato a Deus? Eu creio que a maioria responderia que sim. Só que a pergunta que eu poderia fazer ao final deste culto seria a mesma. E vamos ver que nem sempre nós temos sido gratos a Deus da forma que deveríamos ser. Porém, a Bíblia nos ensina que a gratidão não é apenas um ato de reconhecimento por aquilo que nós recebemos, mas que é uma atitude de coração que deve permear as nossas ações e os nossos relacionamentos. Então nós lemos no Antigo Testamento, por exemplo, que gratidão estava frequentemente associada ao louvor e à adoração. Mas no Novo Testamento aqui nós encontramos textos que nos mostram que é um pouco mais do que isso. Então eu escolhi 4 textos aqui. O pessoal irmão que já colocou. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai, porque esta é a vontade em Cristo Jesus para convosco. Filipenses 4:6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses 1:3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Então veja que o texto está dizendo que quando nós damos sempre graças a Deus no tocante às outras pessoas, a nossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando. Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu creio, amados, que uma das maiores lições sobre gratidão nas Escrituras encontra-se exatamente no texto da inicial que nós lemos aqui. Porém, nós lemos que dos 10 curados, apenas um retornou, né? E se nós fôssemos considerar como um sinal de uma estatística sobre gratidão, nós vamos perceber que apenas 10% das pessoas são efetivamente gratas, o que é muito pouco, não é? Agradecer, na verdade, é um exercício que deve ser feito com esforço de todos nós. A natureza humana, ela se tornou ingrata em função do pecado. E esse é um tema que precisa ser falado na igreja, para ensinar a igreja como agradecer, como aprender a ser grato. Então nós vamos aprender aqui a agradecer e também quais são os benefícios da gratidão. E vamos para isso usar o texto que nós lemos na inicial. Então, primeiro ponto aqui, como ser grato. O verso 12 e 13 do nosso texto: ao entrar numa aldeia,
saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então vamos aqui imaginar, na nossa mente, Jesus saindo de um lugar para ir a outro. Ele vai se aproximando de uma aldeia. Os leprosos começam a gritar, ao longe, diz o texto, pedindo para que Jesus se compadecesse deles. Agora, quando nós lemos o texto do verso 14, nós observamos, e aqui eu vou fazer eu vou ler um pouco também nas entrelinhas, né? Apesar que o texto vai estar aí, do verso 14, mas eu vou estar lendo aqui também nas entrelinhas o significado desse texto. Ao vê-los, ou seja, Jesus viu os leprosos, né? Porque eles lhe chamaram a atenção. Então eles estavam longe porque não podiam se aproximar, e Jesus olhou e os viu, e disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Estranho. Por quê? Porque Jesus não disse: sede curados. Jesus não chamou, não foi até eles, simplesmente os mandou se apresentarem aos sacerdotes. Observemos ainda, aconteceu que indo eles, foram purificados. Agora, esses leprosos sabiam que eles eram imundos, mas a importância aqui foi que eles deram atenção, eles acreditaram na palavra de Jesus, certamente porque eles tinham ouvido o que Jesus estava fazendo, não é? Mas eles sabiam que eles deviam acreditar em Jesus. Alguns tocaram em Jesus para ser curado, outros Jesus fez saliva, colocou nos olhos, mandou se lavar no tanque, outros simplesmente o Senhor mandou que eles ficassem em pé e curados. Mas esses aqui, Jesus não disse para eles serem curados, disse: olha, vocês vão e se apresentem aos sacerdotes, porque na lei, né, eles tinham conhecimento da lei. Levítico 14, de 1 a 32, porém, nós vamos ler só os 3 primeiros versos. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Este, o sacerdote, sairá fora do arraial e o examinará se a praga da lepra do leproso está curada. Então, eles tinham consciência de que para serem liberados da enfermidade, eles teriam que ser aprovados pelo sacerdote que fazia o exame neles. Mas Jesus não disse serem curados, não disse nada, simplesmente deu um mandato para eles: então vão, se apresentem ao sacerdote. Como eles sabiam que quando chegassem no sacerdote era porque eles estavam limpos, então eles, na sua mente, creram que eles ficariam limpos, e foram, e verdadeiramente foram curados. Eu creio, amados irmãos, que a grande maioria dos que aqui estão no dia de hoje receberam o benefício da salvação do Senhor Jesus, através do que Ele fez na cruz do Calvário. Mas a indagação que eu faço aqui será que nós temos sido obedientes, conforme Romanos 2, 1 e 2? Que também eu vou ler aqui nas entrelinhas. Rogo-vos, pois, irmãos. Ou seja, esse rogar aqui era: eu suplico a vocês, por favor, pelas misericórdias de Deus, né? Então aqui nós subentendemos que não há mérito no crente.
tudo que acontece é pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Às vezes nós pensamos que eu tenho que apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas não é isso que o texto está dizendo. Essa palavra sacrifício aqui se refere ao sacrifício de Jesus, e significa que quando nós cremos nesse sacrifício de Jesus, nós damos liberdade ao Espírito Santo para que Ele haja em nosso coração. E fala o texto, sacrifício vivo, santo, porque só o Espírito Santo pode fazer isso. E agradável a Deus, ou seja, o nosso corpo físico santo, em outras palavras, templo da morada de Deus. Porque quando o Senhor entra em nós, nós estamos santificados por Ele, e o Espírito Santo é Deus. Então, que é o vosso culto racional. Racional se nós contemplarmos a cruz de Cristo, não é? E permitir que o Espírito Santo trabalhe a nossa vida. Mas aí ele vai dar um alerta: e não vos conformeis com este século, porque isso é costume do homem, é uma coisa natural do homem, se conformar com as coisas deste mundo aqui. Só que aqui nós não somos desse mundo. A própria palavra de Deus diz isso, que nós não somos desse mundo. Então, amado, nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, né? Então nós devemos começar a pensar espiritualmente, né? Porque tudo nos é proporcionado pela cruz de Cristo e obtido por nós através da fé, não nas nossas obras. Tudo que nós recebemos só pode ser pela fé. Obras é demonstração de gratidão, mas nunca vai interferir no nosso relacionamento com o Senhor. E o final desse texto aqui, eu acho ele fundamental para nós. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu quero trazer à nossa memória aqui Gênesis capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, relacionando o texto que nós lemos aqui, de Romanos, ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que é que Adão pecou? Ele começou bem, a árvore era boa, até aí tudo normal, agradável, tudo normal. Mas o texto continua dizendo: para dar entendimento. O que é que o inimigo tinha falado para ele? Né? Você pode ser como Deus. Então essa é a diferença. Quando eu sirvo ao Senhor, fazendo a vontade dele, sendo grato pela salvação que ele me deu em Cristo Jesus, permitindo que o Espírito Santo fale ao meu coração, vai acontecer que eu vou experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Porque senão, quando eu faço a minha vontade, eu vou achar que eu tenho um entendimento maior do que Deus, e eu vou fazer a mesma coisa que o inimigo fez na vida de Adão. Então nós devemos nos indagar se verdadeiramente nós temos sido obedientes ao Senhor, vivendo da sua palavra. É uma pergunta que você tem que responder a você mesmo. O segundo ponto aqui da nossa palavra aqui de como ser grato é exatamente no voltar à sua presença. Verso 15: um dos 10, vendo que fora curado, nas entrelinhas, né?
ainda que os samaritanos sabiam que ele não era bem visto, não só pela enfermidade que ele tinha. Samaritano não se dava com judeu, percebe? Não tinha condição, ele sabia. Mas independente do que ele sabia, ou do preço que ele podia pagar se ele voltasse, ele voltou. Ele viu que foi curado e voltou. Queridos, para nós agradecermos, nós precisamos sair do nosso lugar e tomar a iniciativa em favor do reino de Deus. Porque quando o leproso voltou aqui, ele demonstrou na prática que ele queria seguir o mestre, antes mesmo de ir para a sua casa. Nós não sabemos o que aconteceu com os 9, mas o relato bíblico aqui não diz que quando ele foi curado, ele se sentiu curado e foi aprovado pelo sacerdote que estava definitivamente curado. Ele não foi para a sua casa, olha, eu estou curado, está tudo bem, eu estava com saudade. Não, ele voltou para Cristo, não é? Porque ele queria ficar com o Senhor em seu coração para sempre. E quantos de nós recebemos a cura do pecado, porém ainda não temos um relacionamento com o Senhor? Mas por que é que nós não temos esse relacionamento com o Senhor? Porque nós temos outras urgências, né? Que nós julgamos necessárias. Mas necessárias para quê? Para ter uma vida terrena aqui melhor. E assim nós nem sempre voltamos à casa do Senhor para nos relacionarmos com Ele e com os nossos irmãos. Ficar em casa assistindo o culto não é adorar a Deus. Não é adorar a Deus. Se você está enfermo e você não pode vir à casa do Senhor e você liga a televisão para assistir o culto em casa, ok. Mas você estando bom, está chovendo, não vou. Está muito calor, não vou. Né? Hoje, por exemplo, estava terrível o calor, né? Até liguei para o meu pastor Zoni, pastor, é necessário ir de terno e gravata ou eu posso ir com mais simplicidade, porque está muito calor? Ele disse, não, pode vir mais suave aí que está tudo bem. Mas estamos na casa do Senhor. Os bancos estão vazios, não tem problema. Eu que quero me relacionar com o Senhor, devo estar aqui. Então, vocês tiveram o desejo de estar aqui para se relacionar com o Senhor, com os irmãos. Só para lembrar a definição do que eu estou falando aqui, Mateus 22, 36 e 37. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Agora, como é que eu posso amar ao Senhor de todo o coração sem ter relacionamento com Ele? Quando eu era jovem, olha que faz tempo, hein? Casei em 75, 25 com 24, 49 anos de casado. Namorei, noivei e casei 9 meses. Acredite se quiserem, mas foi verdade. E estou 49 anos casado. Sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso com Ele. Porque não é fácil viver em comum acordo, né? Então nós temos que aprender a ceder. Então, verdadeiramente, eu tenho voltado para Cristo e a cruz pela fé. Eu creio verdadeiramente nisso. Mas nós também devemos voltar glorificando a Deus. Verso 15. Diz o texto: dando glória a Deus em alta voz. Queridos, não há possibilidade de Deus nos aceitar por adoração escondida, né? Eu vou adorar a Deus, dá licença, vou me esconder aqui para ninguém ver. A Bíblia diz que eu tenho que entrar no meu quarto e falar com Ele, não é?
Mas não está dizendo para eu me esconder dele, né? Eu tenho que ir no quarto sozinho para conversar com ele, ter relação com ele, não é? Então, queridos, outro ponto importante aqui: Paulo e Silas na prisão, eles tinham apanhado, eles tinham sido acorrentados, eles tinham sido chicoteados, mas à noite eles estavam lá cantando e louvando para todos ouvirem. E o que aconteceu? Deus os liberou. O único leproso aqui que voltou para agradecer Jesus não teve receio de fazer isso, mesmo ele sendo samaritano, como lemos no verso 16: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Eu vou contar um particular da minha mãe. Meu pai casou a primeira vez, a esposa teve 12 filhos e faleceu. Ele casou com minha mãe. Minha mãe viveu com ele 35 anos, 19 filhos, e ele a largou por outra mulher. Ok? Mas sabe por quê que meu pai se separou da minha mãe? Porque foi um cabo da polícia militar lá no local que nós morávamos, que era uma vila com cerca de 800 famílias, não posso dizer 800 pessoas, quando muito 1000. E ela ganhou uma Bíblia. Ela não sabia ler, ela começou a aprender na Bíblia. E lendo a Bíblia, ela via que contrastava com tudo que ela ia na igreja católica que tinha lá. E ela dizia: mas não, aqui não diz isso, aqui não diz isso, aqui não diz isso. E por causa disso, meu pai a largou. Queridos, nós precisamos pagar o preço. Nós precisamos pagar o preço. Além de ser estrangeiro, conforme nós lemos no verso 16 e 18, lemos como o judeu via os samaritanos. Por exemplo, em João 8, 45, 48, Jesus falando: mas porque eu digo a verdade, não me credes, né? Aí aqui, lendo nas entrelinhas, que nós só podemos aceitar a verdade pela fé genuína em Cristo e no preço que Ele pagou na cruz. Então Jesus continua e diz assim: quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Mas eles não acreditavam por não serem de Deus, né? Eles não acreditavam porque não eram de Deus. Se nós estamos aqui na igreja, irmãos, e achamos que acreditamos, porque nós estamos chegando aqui à igreja, olha, desista, aproveita a vida aqui, porque o preço lá no inferno vai ser o mesmo para você. Porque se você vem à igreja porque você tem um compromisso de estar na igreja, de entregar o seu dízimo na igreja, de cantar na igreja, está tudo errado. Você tem que vir na igreja porque você vem para louvar a Deus. Louvar a Deus cantando, louvar a Deus orando, louvar a Deus glorificando o nome dEle, louvar a Deus com sua presença junto com seus companheiros aqui, sabendo sobre a vida dele, orando por ele, pedindo intercessão também sobre a sua vida. Porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Olha como o samaritano era visto, mas o samaritano não teve receio de pagar o preço para estar ao lado de Jesus. Veja que, independente de quem era, a sua atitude foi espontânea, porque ele desejava que os outros soubessem o que Jesus havia feito em sua vida. Será que você tem esse desejo de contar às pessoas? Irmãos, aqui não tem menor, né? Se tiver, já tem compreensão. Eu fiz coisas terríveis na minha vida. Eu fui chefe de gangue,
Eu tive relação, conforme a sua mente está dizendo aí para você, né? Do jeito que você pensar, em grupo e etc, etc, etc. Mas o dia o Senhor me chamou. Por quê? Porque eu via em minha mãe uma adoração perfeita. Eu via em minha mãe o temor que ela tinha. Ainda quando eu cheguei em São Paulo aqui, com 13 anos, para trabalhar, e não podia nem receber o salário, ela que ia assinar e receber o salário. Quando eu fiz 18 anos, eu acho que eu me liberei. Aí eu comecei a fazer um monte de coisa errada. Andar armado. Para vocês terem uma ideia de como eu vivi, eu comecei um namorico com uma menina lá, e ela falou, precisa falar com meu pai. Aí disseram para mim, o velho aí é bravo, ele já bateu nenhum. Aí sabe o que eu fiz? Eu botei a arma na cinta, botei a blusa e fui esperar ele na Avenida Radial Leste. Quando ele foi chegando, eu encostei e disse, olha, eu gosto da sua filha, eu gostaria de namorar com ele. Porque se aquele se meter a besta, ele vai levar o que ele não espera. Mas Deus, amados, Ele mudou a minha vida. Mudou por completo a minha vida. Quando eu aceitei a Jesus em 1969, com 23 anos de idade. Deus é bom. E logo em seguida fui para o seminário. Estudei com Edson Plaza no mesmo seminário. Deus é bom, irmão, o tempo todo. Ele não olha para as nossas fraquezas. Se você acha que você cometeu um erro, fala com Ele, você está perdoado. Mas Ele quer que você diga para Ele, Senhor, eu errei, me perdoa, me dá força para não fazer mais isso outra vez. Nós precisamos nos render ao Senhor. Lemos no verso 16: prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Agora, a primeira atitude do ex-leproso aqui foi se prostrar diante de Jesus, se entregando totalmente a Jesus. Ele sabia que sem Deus sua vida estava novamente sujeita à lepra do pecado deste mundo. Mais uma pergunta para você responder: estou verdadeiramente rendido ao Senhor? Ser grato é um exercício de obediência, de glorificar ao Senhor, de voltar para se entregar a Deus, mesmo quando não estamos sentindo vontade. Nós devemos atender à recomendação da palavra de Deus contida em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Agora, segundo ponto aqui, quais benefícios da gratidão que eu posso receber? Primeiro, ser curado. Verso 15: um dos 10, vendo que fora curado. Na Bíblia aqui, os leprosos eram considerados impuros. Eles eram obrigados a viver fora da cidade, em local isolado, e era chamado esse local de leprosário. Eles eram excluídos da sociedade, da comunidade, tinham que usar roupas rasgadas e desgrenhadas para sinalizar a sua condição de leproso. Além disso, eles eram obrigados a, quando alguém fosse se aproximar, ele tinha que gritar: impuro, impura, não venha porque eu sou impuro. Assim sendo, as dores, o mau cheiro e o preconceito eram as marcas da vida do leproso. Porém, ao ser curado, ele ficou livre de tudo isso. Porém, os outros 9 também foram curados, mas não agradeceram. Então eles continuaram sujeitos aos males deste mundo. Mas ele, que voltou para agradecer, recebeu a bênção definitiva
do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso pecar, mas o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Segundo, levantar-se, verso 19 na sua parte A. Jesus disse para ele: levanta-te e vai. Olha a cena aqui, o leproso estava prostrado aos pés de Jesus, mas ouviu Jesus dizer para ele se levantar. Agora imaginemos quanto tempo ele passou encurvado diante das pessoas, fugindo das pedradas, sentindo coceira na sua vida, dificuldade. Por isso que o Senhor mandou ele se levantar, porque chegou o tempo de ficar em pé e prosseguir para a vida. Nós precisamos prosseguir, porque o tempo urge, irmãos. Não percam essa visão dos seus olhos. Estamos mais perto do que nunca da volta de Jesus. Tudo está caminhando nessa direção. Neste vale de Jesus, ele recebe autorização para realizar tudo que não tinha conseguido até então. Então eu quero fazer mais uma pergunta para você. Você já se levantou, por exemplo, para realizar o ID de Jesus? Porque ele mandou que você fizesse isso. É Mateus capítulo 28, verso 20 em diante, se não me falha a memória. Mas precisamos ter fé, verso 19b, a tua fé, né? Veja que no início, os leprosos viram Jesus de longe, né? Porque o texto diz que eles ficaram de longe. Mas agora o ex-leproso volta para encontrar Jesus de perto, de estar com ele. E ele ouve a voz de Jesus pessoalmente. E isso foi uma atitude de fé. Irmãos, eu já passei por muitas dificuldades na minha vida. Muitas. Mas em Cristo Jesus, eu ultrapassei todas. Para a glória dele. Porque ele é poderoso para nos guardar. Através da fé, todos os milagres podem e vão acontecer. E aquele homem, ele aprendeu a continuar vivendo pela fé. Então, se faça essa pergunta: ô Senhor, será que eu tenho tido fé adequada em que Cristo fez por mim? Eu preciso ir além, eu preciso ser salvo. Verso 19c, a tua fé te salvou. Jesus disse que não apenas ele estava curado das feridas da lepra, mas também foi salvo por Deus da condenação do pecado. Nós podemos observar que todos os leprosos, eles mostraram fé ao pedir a Jesus a cura. Mas só um recebeu a vida eterna porque glorificou ao Senhor. Você tem glorificado ao Senhor? Lembremos-nos aqui que o leproso era considerado pecador distante de Deus, porque as pessoas achavam naquela época que quem tinha enfermidade era por causa do pecado. Lembra? Quem pecou, este ou seus pais? Lembra disso? Né? Então o pecado era relacionado à enfermidade, a enfermidade era relacionada ao pecado. Mas ele recebeu a salvação completa da sua vida. Nós lemos em 1 Coríntios 15, 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais, porque ele também, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei.
a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Querido, não é o que nós fazemos, é o que Jesus fez. E Ele disse: está consumado. Creia, não há pecado que Deus não vai te perdoar se você crer nele, se você depender dele, se você falar com ele, se você pedir misericórdia, ele vai ter misericórdia. Uma vez, 7 vezes, 70 vezes 7, ou quantas forem necessárias, ele vai te perdoar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quando nós somos gratos a Deus, nós recebemos muitas bênçãos, muito mais do que já alcançamos. E assim nós podemos levantar e continuar a ser abençoados, aprendendo a ter fé para vivenciar os milagres. Eu tenho uma luta com Deus, irmãos. É até difícil um pastor falar isso, mas eu não tenho vergonha de dizer. Eu sempre disse: Senhor, os seus discípulos no passado, eles curavam em teu nome, né? Jesus disse que se nós tivéssemos fé, nós faríamos obras maiores do que a que ele fez. E por que nós temos aí vergonha ou temor de dizer ser curado em nome de Jesus e verdadeiramente a pessoa ser curada? Por quê? Será por falta de relacionamento? Por falta de obediência? Por falta de deixar o Espírito Santo te dominar? Eu gostaria imensamente, irmãos, de ser usado por Deus nesse sentido. Uma vez só aconteceu um ato que depois muita gente veio me procurar, mas eu botei todo mundo para correr. Nós estávamos numa cidade do interior pregando o Evangelho. Aí terminou o culto da manhã, nós fomos almoçar e depois nós fomos fazer visitas. Nós temos uma equipe de evangelismo. E fomos na casa de uma senhora. Ela já tinha perto de 90 anos. Ela ficava à porta da casa dela, sentada numa cadeira com um folhetinho, e as pessoas passavam, ela falava de Cristo, abençoava as pessoas. E nós fomos conversar com ela, ela disse, nós falamos para ela assim: a senhora deseja alguma coisa de Deus? Ela: desejo. Aí eu falei: o que a senhora deseja? Que Deus me restaure a visão para eu poder ler a Bíblia, a sua palavra. E se ele não quiser fazer isso, que ele me leve. A irmã: a senhora crê nisso? Creio. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua serva como ela pediu. Viemos embora. Na segunda-feira pela manhã recebo um telefonema que Deus a levou. Aí as pessoas acharam que eu era alguma coisa. Eu não tenho nada, irmãos. Sou igual a vocês. Somos filhos de Deus da mesma forma. Mas quando nós agimos com fé naquilo que Deus pode realizar, Ele realiza. Qual é a conclusão aqui? Que todos nós aqui somos ex alguma coisa. Um ex-doente, um ex-viciado, um ex-depressivo. E tudo isso é motivo para estarmos na presença do Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Conselho final: procure agradecer mais e reclamar menos. Que Deus te abençoe e guarde.